Olá, senhores! Como vossas magnificências reverendíssimas estão? Vocês pediram por mais Lord of the Mystery e sim, eu vou trazer novos caminhos desse anime, desse mangá, né? Vai se tornar anime agora, se não me engano. Incrível, com poderes absurdos e escalas mais do que cósmicas de poder. Escalas conceituais de poder. E graças a quem? A quem? Ao homem, ao macho, à lenda, à força da natureza, o implacável Uriel Lustosa. Esse cara, esse camarada, fez mais esse vídeo patrocinado. Então agradeço. Se você é fã do Lord of the Mystery, se você está curtindo os meus reacts desta obra, agradeça ao Uriel e também ao Algoritmo Sonoro por ter feito essas músicas pra gente curtir, pra gente entender, pra gente conhecer melhor esse mundo, esse universo fantástico de poderes inimagináveis. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Marcos Felipe, sou formado em audiovisual e vocês estão me apresentando esse fantástico mundo da música geek, agora também da música de IA e também de Lord of the Mystery. Senta aí, irmão, bora bater um bom papo e ouvir muita música boa. Então vamos começar logo com o mais importante, que é deixando aquele likezão pro Algoritmo Sonoro. Se você não é inscrito e tá curtindo as músicas do Algoritmo, por favor, segue o cara lá e também me siga, que isso é essencial para a continuação tanto do trabalho do Algoritmo quanto o meu. Vamos lá. Caminho do Assassino, Demônio Primordial, Lord of the Mystery. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver se não deu ruim aqui no microfone. Ah, tá bom. Vamos ver o que o senhor Algoritmo Sonoro, ou se a inteligência artificial, preparou pra gente. Ó, gostei desse daí que tá se mexendo, a mulher. 22 caminhos à frente, um escolhi, o da sombra e do desejo que ninguém ousa seguir. No reflexo do espelho, o mundo distorce e cada olhar que cruzo é um fio que morre. Entre o toque e a morte, o encanto e o veneno, o poder é suave, o fim é sereno. Sou perfume e praga, sou dor e delírio, e nas ruínas do prazer construo meu império lírico. Na sequência nova o assassino desperta, silêncio que corta, presença que acerta. Lâminas dançam sob o luar carmesim, cada golpe é um beijo que chega ao fim. Movo sombras, apago a respiração, o corpo cai, é pura sedução. A morte é lenta, mas doce e gentil, pois o toque da noite é sempre sutil. Na sequência 8, o instigador fala mansa, discurso que inflama o rancor. Deixa o medo ferver na mente dos tolos, desfaço alianças, corrompo os protocolos. Palavras são lâminas, venenos que guio, em cada mentira o caos é o fio. O riso ecoa, o mundo se parte, a discórdia nasce como obra de arte. Na sequência 7, desperta a bruxa, espelhos quebrados, o véu me escuta. Rituais de desejo, encantos de dor, transformo tua vontade em meu favor. Assim que o ritual se completa, me torno mulher e o mundo esquece quem fui. Cara, é muito interessante, né? Que sempre tem esses arquétipos do feminino. Tem a jovem, sedutora, a mãe e a senhora. Por exemplo, nós tivemos qual era o nome? A da noite, né? Que é o caminho da noite. Que eu esqueci o nome, me perdão. Mas ela representava muito ou a mãe ou a senhora, sabe? Eu acho mais a senhora, que é o oculto, que é o obscuro. Essa aqui já representa a moça, a bela, a donzela, que usa muito a sexualidade. Tu vê que a música tem essa intenção de desejo, né? Mas de sedução. Ela meio que te seduz pra morte. Então é um dos arquétipos femininos muito fortes, que são muito usados. E como, pelo que eu entendi, o Lord of the Mystery trabalha muito com arquétipos, e inclusive arquétipos antigos, arquétipos arcanos, aquela coisa realmente do tarô, da criação de um personagem que funciona dentro de um contexto, de uma história, de um tropo. Então eu percebo como que isso é usado e desenvolvido até o seu limiar.
Teu olhar é magia, minha pele é feitiço. Entre tua fé e teu vício, deixo o indício. Em névoa danço. Até a música representa isso, né? É um pop muito atual, porque é a jovialidade, ela representa a sexualidade e a malícia. Em fogo me escondo, sou a tentação que move o mundo. No espelho vejo mil faces sorrindo, cada uma prometendo um fim distinto. Entre a luxúria e a profanação, danço sozinha, sou o pecado que floresce na linha fina. Nem anjo, nem besta, apenas o desejo que queima, corrompe, molda o ensejo. Quem me encara já está perdido, pois o prazer que ofereço é proibido. Na sequência 6, o prazer é maldição. Teu corpo é altar, tua dor é canção. Carícias são lâminas, risos são aço, e o gozo é queda, não há regaço. Nas teias que teço, teu fôlego some. Beijo de sangue, pecado sem nome. Em cada gemido, um juramento oculto. Em cada toque, um fim absoluto. Na sequência 5, vem a aflição, riso e tormento em plena união. A pele arrepia, o espírito geme. Na dor mais doce, o desejo se teme. Choro e prazer dançam em espiral. O limite se perde, o toque é fatal. Teu amor se consome, teu medo floresce. O que era vida agora me obedece. Na sequência 4, o desespero nasce. Os céus enrudecem, a razão desfaz-se. Cada suspiro é uma súplica muda. Cada sonho é ruína que o medo sussurra. Rostos derretem no espelho trincado. O tempo implode, tudo é passado. Deus se cala, o mundo enrudece. Só o vazio me reconhece. Na sequência 3, sou eterna, imperecível. A morte me toca, mas sou intangível. O corpo se quebra, mas sempre retorna. Sou o eco do caos, a vida que deforma. O tempo é um véu que já desfiz. O ontem e o amanhã são o que sempre quis. Cada recomeço é um novo pecado, e o inferno inteiro é meu reinado. Na sequência 2, vem a catástrofe. A terra treme, a fúria se faz nítida. Tempestades dançam ao som do meu riso. Destruição e prazer, meu paraíso. Montanhas caem, mares se erguem. As leis se distorcem, as formas se perdem. Do centro do caos ergo um trono invertido, pois no fim de tudo só o desejo é vivido. Na sequência 1, apocalipse respira. Cara, O fim do mundo é só Cara, eu ia falar isso só agora. Eu falo assim, essa mulher é praticamente um apocalipse, né? minha ira. A criação se curva, o firmamento desaba, e a realidade por fim se acaba. Que era humano dissolve em lamento. Sou o princípio e o renascimento. Do nada surgem ecos e formas. No beijo do fim, tudo se deforma. É engraçado como a morte e o nascimento são representados por essa figura feminina, né? Porque a mulher nos dá a luz. E a gente tem muito essa visão da morte como uma bela mulher que nos seduz e que a gente perece pelas mãos dela. Então, o fim e o renascimento sempre estão muito bem ligados por essa questão dos portais, da vagina que você nasce e do portal da morte que você entra. Na sequência 0, o silêncio é total. O nome se perde, o ser é fatal. Sou a primeira e a última canção. O útero do caos, a própria perdição. Antes do tempo, além da razão. Entre o gozo e a aniquilação. Nada se salva no silêncio que teço. E o universo inteiro afunda no enredo que começa. O caminho termina onde tudo começa. Entre a beleza que mata e o toque que confessa. Não há redenção, só fascínio e ruína. E até a luz mais antiga se rende à ruína. Para além do zero, onde o desejo devora o próprio nome. Onde o prazer é lei e toda a virtude se consome. Não sou sequência, sou o ápice da perdição. A chama eterna que transforma pecado em criação. Ali onde corpos e almas deixam de dividir forma. Onde toda moral se rende, toda fronteira se transforma. Ergo-me sobre o delírio, sobre a carne em chama. A vontade suprema que seduz, corrompe e clama. O mundo rui, mas o desejo impera. E na sombra eterna minha vontade espera. Sou sussurro no fim do ritual, a origem, o
boa música. Cara, que música maneira. Gostei bastante. O personagem interessante é aquela coisa dos arquétipos. E eu fico muito curioso pra saber como que esses seres interagem no anime quando eles chegam no seu ápice do poder, porque praticamente são criaturas que modam realidade. Então, como os seres que modam realidades combatem, convivem, o que eles comem, como eles se reproduzem. Na verdade, como eles se reproduzem, a gente já meio que entendeu aqui, quase que entendeu esse vídeo aqui, abriu uma abinha aqui anônima, porque, pô, a mulher seduz, mas lembre-se, você está sozinho no útero e está sozinho no seu caixão. Então, a menos que você seja gêmeo, aí você não vai estar sozinho no útero, e a menos que você seja enterrado numa cova coletiva, aí também você não vai estar sozinho. Mas, enfim, essa questão do nascimento e do fim são muito parecidas. Vamos para a próxima música. E agora vamos para German Sparrow, o mundo, Lord of the Mystery, do Algoritmo Sonoro. Lembrem-se, deixar aquele likezão pro Algoritmo Sonoro e se inscrever no canal dele e no meu. Isso aqui, cara, se você gosta disso, se isso aqui tá te entretendo, se isso aqui tá te fazendo feliz de alguma forma, por favor, faça isso, se inscreva lá no Algoritmo e principalmente no meu. Se não quiser inscrever, não, se inscreve nos dois. Engraçado, um mundo, e o cara tem uma mão muito interessante, o design da mão com dentes dele. Vamos ver se são dentes ou pode ser geodos, não sei. German Sparrow, o mundo, Lord of the Mystery. Ih, é vilão também? Eu parti em silêncio, levando caos no peito. Nas sombras de Backlund, sepultei meu próprio nome. Minha mente vacilava, mas eu buscava outra pele. Um rosto sem afeto, uma alma que jamais se dobrasse. Ó, essa começou diferente, não começou com existem 22 caminhos para escolher. Começou já completamente diferente. Irmã, não nasceu do meu sangue, mas do meu temor. Uma marionete precisa calculada, o cruel reflexo do meu desespero. Para digerir a poção do sem rosto, eu tive de atuar e matar tudo que Klein ainda ousava respirar. Quando a máscara se ajustou, o mundo inteiro estremeceu, pois ali não restava homem algum, apenas o que em mim não sobreviveu. Com a máscara colada ao rosto e a mente em guerra, eu parti rumo ao mar Sônia, de onde ninguém retorna igual. Em Pance, o porto viu meu primeiro aviso ao mundo. Cultistas caídos, sacrifícios rompidos e o sacerdote morto em um só segundo. Depois Baião, a cidade viva, mas prestes a sangrar. Eu fitei Calvetua, o deus do mar, e decidi não recuar. Num choque insano, brutal, impossível de descrever, eu rompi o inevitável e fiz um deus antigo morrer. Crentes me seguiram e doutrinas eu reescrevi. O mar compreendeu, um novo predador surgiu e cresceu. Danit tornou-se meu cão. Edwina, minha trilha precisa, e no sonho dourado minha lenda apenas se erguia e se expandia. Eu sou o mundo, a lenda, o terror do mar sem fim. O aventureiro insano que ri da morte e caminha sobre o próprio fim. Eu guardei o dado da probabilidade na palma da minha mão. Enganei Emílio sem perder a calma. Fui marcado pela árvore mãe do desejo, um fardo que nenhum ser vivo suportaria, nem por um único fragmento de desejo. Viajei com Catreleia pelo mar das ruínas, toquei monstros, segredos e realidades divinas. Encontrei sereias, acendi de sequência, senti a marionete despertar pra própria consciência. Então retornei em caça ao almirante de sangue, trazendo semideuses a Baião em único movimento. E quando o Senhor tombou, o mar inteiro silenciou, pois quem abate um almirante prova que até o impossível se curvou. Mas Klein tremia por dentro, aprisionado no próprio disfarce, pois a loucura do mundo ameaçava romper cada parte. Ser frio demais cobra um preço que ninguém jamais paga em paz, e às vezes ao respirar. Cara, esse cara é um caminho, ele segue um caminho, porque me parece que ele é tipo um inimigo episódico de um dos caminhos do Klein.
Então ele não me parece ser um desses personagens que vão seguindo vários caminhos, mas também eu não entendi. Aí ele falou assim, bebi a poção do sem rosto. Então esses caminhos, como que funciona? Tipo, o universo reinicia e cada reiniciada desse universo, o protagonista, por exemplo, o Clem, tá no caminho do louco, depois tá no caminho do marionetista, e cada um é um universo diferente, ou eles realmente seguem um caminho dentro de um universo só, tipo, ele tá aqui no caminho do louco, aí ele faz uma missão e vai beber a poção do marionetista. Então esse é o caminho, então agora ele é o marionetista, então ele acumulou esse poder, depois ele vai até outro ponto e bebe a poção de não sei o que lá, então ele se torna o Homem Sem Rosto, que aqui falou o Homem Sem Rosto. Então, é uma história contínua num universo só, ou tipo, são vários universos que vão se reiniciando a cada caminho que ele faz. Eu meio que fiquei na dúvida sobre isso, e esse personagem não me parece ser um seguidor de caminho, parece ser um oponente episódico. Eu já não sabia onde Klein ainda estava, ou se ainda restava. Eu sou a força que silencia teu destino, a mão que executa a vontade do tolo, o andarilho divino. Eu sou o Germano, o mundo, a lenda dos mares, o aventureiro louco. Algeiro enforcado, sente o peso do mar imóvel quando o mundo pronuncia uma palavra. Ele já viu monstros, tempestades e deuses afogados, mas nada o assombra mais que a frieza do aventureiro louco, parado em silêncio diante dele. A postura do mundo recorda que existem forças que rompem qualquer lógica e que obedecer às ordens daquele homem é sempre, sempre a escolha mais segura. A aldeia, a justiça enxerga além da máscara, vê o homem que carrega a loucura com disciplina, um coração sufocado por uma persona criada apenas para sobreviver. Por isso teme e por isso sente pena. Para ela o mundo é uma tragédia viva, alguém que precisou virar aço para continuar existindo. Catreleia, eremita, encara o mundo com respeito reservado a uma tempestade viva. Ela sabe reconhecer poder e nele o poder corre silencioso demais. Ainda assim confia nele no mar, pois onde o mundo passa até o impossível aprende a se curvar. Derek e o sol encara o mundo como quem contempla a coragem pura. O comportamento insano para ele é apenas bravura diante de abismos que destruiriam qualquer outro. Aos seus olhos ele é o emissário do tolo, um herói feito de sombras que luta onde a luz jamais alcança. Force Wall, a mágica sente um terror visceral, puro e absoluto. Treme ao ouvir sua voz, teme até o menor induto. Ainda assim sabe que sem ele não avança, mesmo sabendo que um único passo em falso e o mundo a esquece. No fundo ela o teme, mas teme ainda mais ficar longe dele, porque a única coisa mais perigosa que o mundo é enfrentar o mundo sem ele. Ó, que legal. Se o julgamento respeita com pragmatismo frio, ele é o poder que resolve a lâmina pronta. Medo e honra caminham lado a lado, pois o mundo sempre cobra, mas nunca é domado. Ele na lua finge desinteresse juvenil, mas por dentro teme a aura, o peso hostil. Sabe que o mundo está além do que compreende e mantém distância, prudência diante do que não se entende. Leonardo, a estrela, observa o mundo como um enigma, um amigo que voltou das sombras, um poder que roça o território dos anjos. Ele o respeita e o teme na mesma medida, e mantém a vigilância atenta, pois sabe que conviver com alguém assim é caminhar entre segredos que podem matar. A força que silencia até o destino, a mão que executa a vontade do tolo, o andarilho divino. Germano, o mundo, a lenda dos mares, o aventureiro louco. No clube do tarô, sua presença pesa mais que o ar. Cada gesto é aviso, cada silêncio mandar. E no fim,
Ele é a ponte, o fio entre o humano e o abismo, o anjo da redenção que jamais seguiu em Nesma o próprio destino. Me deu a ideia que ele, tipo assim, começa como um vilão, como um antagonista, e depois se junta ao clã. A música é muito boa, essa música é muito boa. Muito boa a música, parabéns algoritmo sonoro. Agora vamos para o próximo personagem. E por último, agora Rosalie Gustav, protagonista. Nós sabemos que ele não é o protagonista não, o nosso protagonista é o Klein. Então provavelmente esse é um falso protagonista, é um cara que se intitula protagonista, tem síndrome do protagonista. Vamos ver, dando aquele likezão pro algoritmo. Vamos ver o que esse cara, o que esse maroto, o que esse rapaz com bigodinho de safado vai fazer. Tem uma coroazinha negra, né? De outro mundo ao abismo do desconhecido, despertei viajante em um corpo renascido, na era do vapor guiado pelo próprio destino, certo de que seria o protagonista do meu caminho. Entre engrenagem, ciência e pura ambição, erguiam-se impérios na força da tinta e da invenção. No salão dos segredos, um círculo oculto e frio, onde antigos juramentos sussurravam pelo vazio da decadência de nobres ao nascer da revolução, da pena ao canhão, moldando a própria nação. Entre tronos quebrados e fumaça no ar, cada passo deixava o mundo prestes a mudar. No topo do mundo, sentado na glória, um César que escrevia a própria história, acreditando ser astro da era perdida, crente de que a coroa era a essência da vida. No silêncio profundo, ordens místicas chamavam, e nas reuniões secretas velhos nomes sussurravam. Entre deuses ocultos e mistérios proibidos, a trilha do saber custava caro aos sentidos. Da lua avistada ao horror primordial, cada passo revelava um preço fatal. A corrupção se aproximava, gota a gota, e o sorriso do destino tornava-se derrota. No auge do poder juntei-me a um grupo secreto, ordem eremita, onde oculto me chamou de perto. Ali descobri que o mundo era maior do que política e vapor, que existiam caminhos místicos, de cada um deles exigia dor. Percorri o caminho do sábio, o destino que me estava prometido, mas neguei-me a seguir o fluxo e trilhei o rumo que eu mesmo tinha escolhido. E com minhas próprias mãos as cartas da blasfêmia eu construí. Buscava algo maior, mais digno do renascer que vivi. E por ambição e vaidade abandonei meu rumo sem saber no que isso ia me conduzir. Líder, inventor, imperador, tolo ou visionário, caminhei entre a glória e o abismo imaginário, e ainda assim repetia como mantra necessário: o caminho define o inimigo, escolhi o mais solitário. Entre cartas proibidas o destino me escolheu, e outro trilha agora o destino que devia ser meu. Nas páginas rasgadas deixei sinais que só ele vê, eco do que fui, chave do que ele pode ser. E quando o mundo tremer diante da revelação, saberão que dois caminham rumo à mesma ascensão. Sob a sombra das blasfêmias, meu legado vai ressoar, mas o herdeiro do meu caminho aprenderá a despertar. Então esse aqui não é um cara que é um falso protagonista, é um cara que veio antes do clã e ele meio que trilhou o caminho que o clã tá trilhando. Carei a lua, vi revelações que eu jamais deveria, e compreendi que este mundo era terra, um segredo que ninguém ousava dizer em voz fria. E quanto mais eu subia de sequência, mais minha sanidade escorria, até que meus próprios aliados conspiraram e o último dia enfim chegaria. Fui traído, caído, quebrado e no fim pelo próprio poder corrompido. Então ele trilhou o mesmo caminho do clã, só que ele acabou se perdendo, e coisa que o nosso protagonista não vai fazer, né? Ele vai conseguir chegar ao topo. A rota que escolhi me consumiu, me tomou por inteiro como um destino já decidido. E nos últimos instantes escrevi em chinês o que ainda restava de mim, meu diário. Confissão, loucura, rancor, presságios do meu próprio fim. Jamais imaginei
que aquelas páginas largadas ao acaso guiariam outro homem, outra era, outro passo. Glenn, o tolo, encontraria ali ecos do que um dia vivi. E mesmo sem querer, até na minha loucura, acabei traçando o caminho por onde ele seguiria. Entre cartas proibidas o destino me escolheu, e outro trilho agora o destino que era meu. Nas páginas rasgadas deixei sinais que só ele vê, eco do que fui, chave do que ele pode ser. E quando o mundo tremer diante da revelação, saberão que dois caminham rumo à mesma ascensão. Sob a sombra das blasfêmias meu legado vai ressoar, mas o herdeiro do meu caminho aprenderá a como um Deus se tornar. Mas minha história não termina na morte, pois o sangue Gustavo ainda pulsava forte. Minha filha Bernadette, a imperatriz misteriosa, brilhante, parcinha, incansável, serena e majestosa. Foi ela quem encontrou meu último mausoléu, decifrou pistas, cruzou mares, enfrentou o que apareceu. Entre ecos antigos e da história que reneguei, Bernadette alcançou, enfim, o segredo que um dia ocultei. E então, no limiar entre mundos, quando tudo treme entre o real e o impossível, e o improvável aconteceu, falei com Klein, o tolo que o destino escolheu. Ali fragmentado em sombras, mas lúcido por um único instante, revelei a ele verdades que jamais foram ditas a mais ninguém antes. Revelei a origem dos caminhos, dos deuses ocultos, das forças que torcem o destino, dos ciclos eternos que moldam tudo. Falei da terra distante, da lua e dos horrores que vi, do abismo que encarei, do preço por seguir onde ninguém deveria ir. E naquele encontro final, mesmo metade ruína, metade lembrança, entreguei na margem silenciosa do fim meu legado não escrito, meu aviso, meu último sinal de esperança. Foi um adeus silencioso, um eco que o vento levou, mas Klein entendeu o peso das escolhas que o próprio mundo forjou. E eu, Rosele Gustav, por fim descanso no mausoléu que ergui, sabendo que mesmo na loucura deixei uma luz pra quem veio depois de mim. Legal. Depois de mim. Gostei da música também. Olha, Depois de mim. Depois de mim. muito boa. Gostei das 3 músicas dos 3 personagens. E dessa vez o algoritmo sonoro mudou mais a métrica rítmica que ele usa. Gostei bastante das 3 músicas dos 3 personagens. Esse personagem aqui realmente é o personagem legado, né? O que deixou o legado pro futuro. Porque é isso, o caminho que a gente trilha, a gente só pode continuar trilhando porque vieram outros atrás da gente, né? Vieram outras pessoas que pavimentaram esse caminho. Por exemplo, a gente tá vendo música de IA, mas só é capaz de ter música de IA porque teve alguém que construiu computador, alguém que trabalhou na inteligência artificial, alguém que fez aqueles joguinhos de tuk pra a tecnologia evoluir a um ponto que a gente pode usar essa ferramenta que seria imaginável 100 anos atrás. E, inclusive, o tanto de vício de ferramentas que nós temos, imagina você, que sempre tem aquele negócio de você reproduzir, ser teleportado pro tempo de Jesus. Aí você vai falar, não, a gente tem celular, tá, mas você sabe construir um celular? Você não sabe construir um celular. Todas essas ferramentas que te envolvem hoje em dia foram construídas por pessoas anteriores e se bobear hoje em dia você não sabe nem mais viver o básico sem essas ferramentas. Então até mesmo a evolução humana, o que a gente pode construir, a evolução artística, a evolução intelectual, aonde nós podemos chegar, vem muito dessa pavimentação do que construíram antes da gente e do que nós vamos construir para as próximas gerações. O oriental tem muito isso, né, de deixar o legado para as próximas gerações. A gente que é ocidental tem essa visão mais egoísta de não, quero tudo pra mim. Tanto que o quanto que tem essa questão da destruição do ambiente. Tem muito o coletivismo, né? Por exemplo, no Japão tem essa coisa de você vive pela sociedade, que também é negativo, mas não vou entrar muito nisso daqui não. O que eu quero dizer é um personagem que deixou um legado, que passou por um caminho errado para mostrar o caminho correto ao Klein. Gostei dos 3 personagens muito interessantes, e eu quero continuar conhecendo
essa maravilhosa obra que se chama Lord of the Mystery. Entender melhor como é que funciona esse mundo, como é que são esses caminhos, que são universos recortados que você vai trilhando, cada um universo diferente, ou é o mesmo universo, mas que você vai seguindo e evoluindo a ponto que você acha essas poções. Se você curtiu, dá uma olhada nesse canal, tem muito vídeo legal pra você assistir e valeu!